Era fim de tarde. O céu de Jerusalém começava a se tingir de laranja, e as sombras se alongavam lentamente pelas ruas de pedra. Um pai, com a voz grave e o coração pesado de preocupação, chamou seu filho para mais uma conversa, uma daquelas que definem o futuro. Ele se aproximou, olhou nos olhos do rapaz e disse: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Ele não falava por teoria. Não eram apenas palavras ao vento. Ele falava por experiência, com a autoridade de quem já viu a vida e conhece os perigos que se escondem nas esquinas do mundo. Ele sabia o que estava lá fora. Sabia das armadilhas que podem destruir um jovem em um piscar de olhos, antes mesmo que ele perceba o que o atingiu. Por isso, ele insistiu, com a urgência de quem tenta salvar uma vida: ata-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Ele queria que aqueles conselhos se tornassem parte do filho, tão naturais quanto a própria respiração. E continuou, com uma metáfora poderosa: Dize à sabedoria: Tu és minha irmã. E ao entendimento: Tu esse meu parente. O pai queria que o filho tratasse a sabedoria, não como uma lição distante, mas como família. Como alguém íntimo, confiável, inseparável. Alguém com quem você pode contar, nos momentos de dúvida. Alguém que nunca te abandonará. A sabedoria deveria ser a sua companheira mais próxima, mais valiosa que qualquer amizade passageira. E então, para que o filho entendesse de verdade o perigo que ele descrevia, o pai contou uma história que ele mesmo presenciou, um retrato vivo da tolice e suas consequências. Ele disse: Da janela da minha casa, por entre a grade, olhei e vi entre os simples. Descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Ele observava o movimento da rua, e seus olhos pousaram sobre um rapaz que caminhava sem rumo, perdido em seus próprios pensamentos. Vulnerável. Este jovem, sem a proteção do discernimento, andava pelas ruas ao entardecer, o momento exato em que a luz se encontra com a escuridão. Um momento de transição, perigoso para quem não tem uma direção clara. O pai descreveu a cena com detalhes. Passava pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. O rapaz não estava indo para um lugar seguro. Ele estava se aproximando do perigo, talvez por curiosidade, talvez por solidão. E o cenário se tornava cada vez mais sombrio. Ao crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e na noite cerrada, o palco para a tragédia estava montado. E então, como uma sombra que ganha forma, ela apareceu. Uma figura vestida para impressionar, com roupas que gritavam atenção, e um olhar que prometia aventura. Com palavras doces como o mel, mas com intenções amargas como o fel, ela se aproximou. A Bíblia descreve a cena: com astúcia o pegou e o beijou, e com semblante impudente lhe disse. Ela teceu uma teia de mentiras e promessas vazias. Promessas de prazer, de uma suposta liberdade, de um amor sem compromissos, de uma noite que ninguém precisaria saber. O jovem, carente de juízo e fascinado pela aparência, caiu na armadilha. Mas o pai, que observava tudo de sua janela, já sabia o fim daquela história. Ele viu o destino trágico se desenrolar diante de seus olhos, e narrou para o filho com tristeza, e ele logo a segue. Como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, o rapaz caminhava para a própria destruição. Cego, inocente do perigo que o esperava, pensando ter encontrado prazer, quando na verdade encontrou a sua ruína. A imagem é forte, implacável, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Como a ave que se apressa para o laço sem saber que está armado contra a sua vida, ele foi atingido em um ponto vital, sem chance de escapar. A armadilha, que parecia uma oportunidade, se fechou sobre ele de forma fatal. Ele não sabia, mas sua vida estava por um fio. Depois de contar essa história terrível, o pai voltou seu olhar para o filho, com toda a intensidade de seu amor e preocupação, e com a voz firme, fez seu apelo final. Ouve-me agora, filho meu. Presta atenção às palavras da minha boca. Não sigas por esse caminho. Não te desvies para as veredas dela. Não te deixes levar pela aparência ou pelas promessas fáceis. E a advertência final foi como um trovão. O coração dela é uma cova profunda. A sua casa é caminho para o inferno, que desce às câmaras da morte. O caminho da sedução não leva à vida, mas à destruição. Essa história, inspirada em Provérbios capítulo 7, nos ensina uma lição atemporal.
A sedução é uma armadilha poderosa, quase sempre disfarçada de prazer e liberdade. Ela nos ensina que o discernimento é o nosso escudo, nossa proteção contra as propostas que parecem boas demais para ser verdade. E, acima de tudo, que a sabedoria precisa ser a nossa companheira, mais íntima, mais próxima, do que qualquer tentação que cruze o nosso caminho. Se essa mensagem tocou o seu coração e trouxe clareza para a sua vida, peço que você curta este vídeo. E para afirmar essa decisão, comente aqui embaixo: escolho o caminho da sabedoria. Assim você declara para si mesmo o seu compromisso. E claro, inscreva-se no canal para receber mais provérbios e histórias bíblicas contadas com emoção, verdade e relevância para os nossos dias. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo Provérbio da Fé, e um forte abraço.